A poluição do solo é toda e qualquer mudança da sua natureza, causada pelo contato com produtos químicos, por resíduos sólidos, resíduos líquidos, que acabam causando uma deteriorização da terra, ou seja, tornam ela inútil e pode até gerar riscos para a saúde. Então, antes de começar a falar de poluição, eu vou falar um pouquinho sobre o solo. O nosso solo ele é repleto de vida, principalmente nos 15 centímetros superior dele, onde lá a gente encontra vermes, protozoários, fungos, e eles são responsáveis pela decomposição e pelo equilíbrio da cadeia alimentar. Por isso que o nosso solo é tão importante e devemos cuidar muito bem dele. As camadas de um solo, elas são chamadas de horizontes. Um solo pouco desenvolvido terá poucas camadas, e um solo bem desenvolvido, mais maduro e mais estruturado, terá mais camadas. Em suma, um solo que ele é bem formado e bem desenvolvido, ele tem no mínimo 5 camadas. Essas 5 camadas, elas são divididas em 2 grupos, as camadas superficiais e as camadas subsuperficiais. A primeira camada superficial é a camada O, que é a camada que nós chamamos de superfície do solo. Nessa camada, nós encontramos restos de plantas e animais. A segunda camada é a camada A. Ela é o primeiro horizonte mineral do solo. Ela é mais escura e ela é mais fértil, porque lá nós encontramos o humus. A primeira camada subsuperficial é a camada B. Ela é um horizonte formado por partes bastante desagregadas da rocha-mãe, e ela fica abaixo do horizonte A. Abaixo do horizonte B, nós encontramos o horizonte C e o R. O C, ele é um horizonte formado por partes pouco desagregadas da rocha-mãe, que elas ainda estão em transformação do solo. E por fim, a rocha-mãe, que é o R, quando ela é submetida a intemperismo, ela acaba se degradando, se decompondo e assim dando origem ao solo. As principais causas da poluição do solo são o uso de fertilizantes, o uso de agrotóxicos, o despejo incorreto de resíduos sólidos e o desmatamento. Esses fatores eles fazem com que o solo perca nutrientes e diminua sua fertilização. Os fertilizantes eles são usados para corrigir algumas deficiências do solo, e eles acabam contaminando mesmo com impurezas ou até mesmo sobrecarregando o número de nutrientes, que fazem com que haja um desequilíbrio na composição natural do solo. Muitos fertilizantes são compostos por materiais pesados, como o chumbo, que aumenta a toxicidade do solo. Esse tipo de poluente ele é arrastado pela chuva e acaba se infiltrando no solo, chegando até os lençóis freáticos. Sendo assim, há também uma poluição da água e não apenas do solo. Os agrotóxicos eles são usados para diminuir o ataque de pestes na produção agrícola. Essas substâncias elas são absorvidas pelo solo e elas acabam o tornando infértil e também contaminando as plantas que crescem ali. Além disso, o consumo posterior de alguns vegetais que são contaminados trazem riscos sérios à saúde humana e animal. Nós sabemos que o lixo doméstico, rural e industrial tem uma variedade de produtos químicos muito grande e que são prejudiciais ao meio ambiente. A degradação do lixo resulta na produção do churume, que é um líquido muito tóxico e que acaba se penetrando no solo, o tornando totalmente infértil. Como citado anteriormente, além de tornar o solo infértil, ele acaba poluindo as águas, porque chega até os lençóis freáticos. No Brasil, a quantidade de lixões a céu aberto é muito preocupante, porque grande parte do nosso lixo não tem descarte de forma correta. A erosão natural do solo é quando as partículas são levadas pelo vento ou pela água. Quando retiram a cobertura vegetal, ou seja, quando cortam as árvores, não há proteção alguma contra ventos e acaba permitindo uma absorção de água muito elevada em relação ao nível natural. Isso acaba causando a instabilidade e infertilidade do solo. Além desses 4 principais fatores, existem outros, como a água poluída que é lançada por indústrias, a chuva ácida, o vazamento de petróleo, as queimadas e a mineração. Bom, dentre os tipos de poluição do solo, a principal causadora deles são os detritos da vida urbana, que são os lixos produzidos nas cidades. Eles são muito prejudiciais se forem descartados incorretamente, pois muitos materiais demoram muito tempo para se decompor e muitos deles eliminam substâncias tóxicas no solo, prejudicando drasticamente. Para evitar isso, o isolamento do material reciclável do não reciclável
descartar adequadamente esses materiais ajuda a diminuir a poluição. O segundo tipo são os depósitos ilegais e despejos industriais. Muitas empresas ainda fazem o descarte incorreto de metais pesados, produtos químicos, dejetos sólidos, principalmente o esgoto e os restos industriais contêm normalmente detergente e produtos químicos na composição, que torna o solo pobre e muitas vezes inutilizável. Tanto o esgoto industrial como da pessoa física, devem ser tratados e ter um destino correto, para evitar maior poluição. O terceiro tipo são os agrotóxicos por adubação incorreta. A agronomia ela tem que ter um certo cuidado em relação ao solo, pois o ideal seria os agrotóxicos, fertilizantes, herbicidas serem usados de modo moderado, porque se forem usados de modo incorreto, ao invés de ajudar, vai poluir ainda mais o solo. A respeito das consequências, um dos processos é o de lixiviação, onde há uma dissolução dos componentes sólidos presentes no solo, o que torna a terra e o próprio solo, o terreno, cada vez menos naturais. Outro processo é o de infiltração e impregnação desses poluentes no terreno, o que possibilita posteriormente um plantio, e também nos lençóis freáticos, o que vai contaminar as águas presentes lá. O terceiro processo é o de laterização, onde ocorre a formação de uma crosta endurecida de minerais metálicos. Eles são normalmente ferro e alumínio. E ela se localiza logo abaixo da superfície do solo e impede que a água penetre no solo, fazendo com que só se intensifique o processo de lixiviação. Outras consequências, então, são a esterilização do terreno. Então, um local onde era utilizado para o plantio, ele passa a ser incapaz de produzir justamente por causa da contaminação dos alimentos. Quando isso ocorre, os alimentos contaminados podem nos trazer doenças, tais como hipersensibilidade alérgica, infertilidade, câncer e insuficiência renal ou hepática. Há também a contaminação das águas ou através dos lençóis freáticos, que é devido ao solo contaminado, ou através de chuvas que levam essa poluição até os mares, rios, lagos, entre outros. A gente tem uma perda de espécies causadas pela contaminação do solo. Então, quando há perda de espécies, há um desequilíbrio tanto ambiental quanto na cadeia alimentar. Quando isso ocorre, há o surgimento de novas pragas cada vez mais imunes aos agrotóxicos que a gente já utiliza. Portanto, é necessário fazer o uso de venenos cada vez mais potentes, que acabam intensificando esse processo de contaminação do solo e contaminação dos alimentos que a gente consome. Bom, ao decorrer do trabalho, vimos como a poluição do solo afeta diretamente as nossas vidas e o meio social. Para isso, precisamos criar medidas de combate para diminuí-las. A principal delas é a coleta seletiva e a reciclagem, que é feita através de políticas públicas, que age primeiramente no descarte correto dos materiais. O tratamento de resíduos domésticos e industriais, o uso de materiais biodegradáveis, o cultivo orgânico, o reflorestamento e a proteção de matas nativas, que é fundamental, visto que as indústrias, mesmo longe dessas áreas, serão obrigadas a fazer o descarte nessas áreas específicas. O saneamento básico, controle biológico de pragas, e os agrotóxicos, sendo utilizados os que forem recomendados por órgãos reguladores.